Véspera de jogo do Fortaleza e a gente chega com muita informação para você começar o seu domingo muito bem informado sobre o nosso tricolor de aço. Teremos reforços de última hora, jogadores viajam e você vai se surpreender. E mais, quebra de tabu, calendário do mês de maio, protestos no Corinthians e mais. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 7 de maio de 2023. O Fortaleza embarca rumo a São Paulo num voo de 12h40, ou seja, meio-dia e 40, o Fortaleza estará embarcando rumo a São Paulo e a gente vai estar ao vivo aqui no Expresso trazendo o Aerolion a partir das 10h40, 2 horas antes do voo. Então cola com a gente, o link já está criado, certo? Ativa o lembrete para você colar e saber a lista dos relacionados, saber quem viaja, quem não viaja. E olha, eu já vou trazer aqui uma informação para vocês quentíssima, pois teremos uma grande novidade neste embarque do nosso tricolor de aço rumo a São Paulo. Sabe quem viaja? Ele mesmo, finalmente vai integrar aí uma partida do Fortaleza. Eu estou falando do zagueiro Bernardo Chapo. Finalmente vai viajar com a equipe. Quem sabe possa estar pelo menos no banco para esse jogo contra o Corinthians. Lembrando que o Chapo já está há mais de um mês no Fortaleza, já foi apresentado, o Vojvoda já falou sobre a condição dele, ele está se fortalecendo, está treinando, buscando espaço na equipe, e o Vojvoda ainda não achou interessante levá-lo para nenhum banco de nenhum jogo desde que ele chegou para cá. Mas eu tenho uma informação de que o Bernardo Chapo viaja sim rumo a São Paulo e ele vai integrar aí a delegação do Fortaleza. Tomara que ele esteja pelo menos no banco, né, no jogo contra o Corinthians. E se o Chapo viaja, quem não viaja é o zagueiro Marcelo Benevenuto, que foi substituído no jogo contra a equipe do Estudiantes pela Sul-Americana, saiu machucado e se ele não viaja é porque alguma coisa aconteceu. Fortaleza deve divulgar amanhã, 1 hora antes da partida, quando soltar a escalação e o boletim do departamento médico. Se não divulgou nada até agora é porque não é grave, mas pode ser que divulgue, né? Mas vamos aguardar aí. O zagueiro Marcelo Benevenuto não viaja e quem vai no lugar dele é o zagueiro Bernardo Chapo. Informação confirmada com a minha fonte e vamos confirmar ela mais ainda daqui a pouco no Aerolion, quando a Guigui trouxer as imagens pra gente dos jogadores que forem passando para a sala de embarque. Lembrando que o link já está criado, 10h40 da manhã, o voo é meio-dia e 40, então cola com a gente, que a gente vai estar aqui no mínimo 1h30, 2 horas, trazendo todos os detalhes desse embarque da delegação do Fortaleza rumo a São Paulo. E o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians amanhã às 8 da noite na Neoquímica Arena. E olha, o Fortaleza tem pela frente o último tabu contra as equipes paulistas em São Paulo, tá? Pelo menos as equipes da capital, né? Que é nunca ter vencido o Corinthians jogando em São Paulo, seja no Pacaembu, seja na Arena Corinthians, nunca conseguiu vencer e é justamente esse tabu que o Fortaleza mira quebrar contra o Corinthians para assumir a liderança da Série A. O Leão enfrenta o Clube Paulista na segunda-feira com foco no topo da tabela da Série A. Vivendo uma boa fase na temporada, o Fortaleza terá mais um compromisso importante nesta segunda-feira em São Paulo. O time tricolor encara o Corinthians em jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que ano passado o jogo também foi pela quarta rodada, mas o placar foi 1-0 para o Corinthians, gol contra do Jussa. No jogo da volta, o Fortaleza venceu por 1-0 no Castelão com gol do Moisés. O Leão terá a possibilidade de assumir a ponta da competição em caso de vitória. O Leão precisa quebrar o tabu de nunca ter batido o rival paulista como visitante. Em alta na temporada, o tricolor está invicto a 10 jogos. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou mais um treinamento ontem no Centro de Excelência de Santos, visando o confronto contra o Timão. A última atividade antes da partida será nesta manhã, no caso hoje, né? Também no PC, após o treinamento, Fortaleza embarca para São Paulo. Já falei, meio-dia e 40, cola com a gente no Aerolion. O link já está
criado, tá bom? Acostumado a quebrar tabus, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deseja encerrar mais um para assumir a liderança do Brasileiro. O primeiro duelo entre as equipes em solo paulista ocorreu em 75, quando o clube do Parque São Jorge bateu o Leão por 1-0. Ao todo são 14 confrontos contra o Timão como visitante, sendo 11 derrotas e 3 empates. O retrospecto envolve partidas válidas pela Série A e B do Brasileirão e pela Copa do Brasil. O encontro mais recente entre os times aconteceu na Série A de 22. Na ocasião, como eu falei para vocês, o Fortaleza perdeu gol contra de cabeça do Matheus Jussa. No Brasileiro, o Fortaleza está invicto e o Corinthians é o 17º colocado, tem aí uma vitória e 2 derrotas, além de estar jogando na Libertadores e perdeu 2 partidas dentro de casa, né? Então o Corinthians não vive uma fase nada boa. E por falar em Corinthians, rapaziada, o clima lá tá complicado, viu? Ontem, durante a parte da manhã, tiveram vários protestos e chamou a atenção isso aqui, né? O torcedor do Corinthians dentro de um caixão no protesto, representando o meia Luan. O negócio lá não tá nada bom e, sinceramente, o Fortaleza tem que ter muito cuidado porque isso torna o jogo de amanhã perigoso, né? Teve o Luxemburgo saindo lá para conversar com as torcidas organizadas, ó. Luxa vai na galera durante protesto contra diretoria omissa e elenco vagabundo. Então, para aqueles que gostam de levantar aquelas místicas, né, temos que ter muito cuidado porque o Corinthians está muito pressionado e vai tentar vencer o Fortaleza de todo jeito. Amanhã o nosso Leão tem que ser muito inteligente e tornar essa pressão do Corinthians contra eles, né, a favor do Fortaleza. Então a gente vai ter que fazer um jogo muito inteligente porque o clima lá no Corinthians não tá nada bom e, enfim, eles vão tentar de tudo aí para vencer o Fortaleza. A gente já sabe que a arbitragem é horrível. O cara do VAR foi aquele que roubou a gente contra o Fluminense no passado pela Copa do Brasil. Então, assim, já tá... o clima tá horrível, né? Vamos torcer pro Fortaleza conseguir cometer o crime aí, quem sabe conquistar essa vitória dentro de Itaquera, quebrando aí o tabu de nunca ter vencido o Corinthians jogando em São Paulo. Tá bom? E eu vou trazer agora para vocês o calendário do Fortaleza durante o mês de maio. O Leão vai fazer mais jogos fora de casa, pelo menos nas próximas 5 partidas, tem 4 jogos fora de casa e 1 em casa, né? Ó, jogos do Fortaleza em maio de 23, veja datas e horários. O Tricolor do PC deve disputar 8 partidas ao longo do 5º mês do ano. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. As únicas datas ainda não confirmadas oficialmente são as dos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras será o adversário do Fortaleza. Por enquanto, as datas bases são 17, jogo no Allianz Parque, e 31 de maio, jogo na Arena Castelão. E aqui a gente tem um calendário de jogos, ó. Já começou com o Fortaleza Estudiantes, foi o primeiro jogo, em casa 6-1. Aí teremos o Corinthians amanhã, depois joga contra o São Paulo na quinta-feira, dia 11, pega o Grêmio domingo, dia 14, e aí temos as datas base 17 ou 18 de maio contra o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil. Tem o América Mineiro, dia 20 de maio, que é um sábado. Depois a gente volta para Fortaleza e enfrenta o Cerro Porteño pela Copa Sul-Americana, jogo que é uma quarta-feira às 19 horas. Depois pega o Vasco, sábado mais uma vez, ou seja, vamos ter jogos do Fortaleza 2 sábados seguidos, tá? E finaliza o mês em mais um confronto da volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que pode ser dia 31, que é uma quarta-feira, ou dia 1º de junho. Então, tá tudo confirmado, menos as datas desses 2 jogos contra o Palmeiras, mas tudo indica que deve ser 2 quartas-feiras mesmo, então vamos aguardar para ver se isso procede. Anotou tudo aí? Anota bem esse calendário aí para você ficar ligado e não perder nem o jogo do Fortaleza dentro de casa, como fora de casa, tá bom? Bom, moçada, é isso, um videozinho rápido para trazer esse giro de notícias com as informações do Fortaleza para você. Lembrando que daqui a pouquinho tem a Aerolion a partir das 10h40, o link já tá criado, cola com a gente para saber quem viaja para esse jogo contra o Corinthians. Será que teremos sonora? Será que algum jogador do Fortaleza vai falar? Enfim, vamos descobrir na live de daqui a pouquinho. E mais tarde teremos live com o nosso parceiro do Corinthians às 18h15 da noite. O link também já está criado. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores colarem com a gente. Valeu, falou e tamo junto!